Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Erika Vale e hoje a gente vai falar um pouco de moda, né? Como assim, Erika? Moda é arte, arte é moda? Gente, a gente pode dizer que sim, certo? Então, a tendência, o movimento artístico que a gente vai estudar agora, que a gente vai ver um pouco agora, ele inspira a moda até os dias atuais, né? Não basta dizer que ele foi um movimento que inspirou que foi inspirado ou que inspirou a moda lá após o barroco, nos grandes salões, né? Dos nobres. Não basta dizer só isso. Ele permanece, é um estilo que permanece até hoje na história, né? Então, o rococó, o nome desse capítulo é Conchas e Curvas, porque remete aí ao que a gente, justamente ao que a gente vai falar agora. Tá certo? Então, por que conchas e curvas, Érica? Porque a gente vai saber já já, certo? O barroco, pessoal, ele chegou lá no seu extremo por volta do século XV, XVI, XVIII, por ali, certo? Entre os anos que antecederam a primeira década desse século, lá entre 1717 e 1780, surgiu na França e depois se espalhou lá para a Europa o movimento chamado Rococó. Esse período ele foi fortemente influenciado pela feitura das obras de uma maneira mais sutil, mais leve, né? A manifestação de cores suaves, né? Mais do que as do barroco. Enquanto o barroco era carregado, ele trazia cores carregadas, né? Mensagens muito subjetivas de religiosidade. O rococó ele trouxe uma leveza para a arte, certo? E é sobre isso que a gente vai falar aí, né? Então, o nome dado ao período, ele remete à ideia de rochas e conchas que eram utilizadas como forma de ornamento em jardins de palácio, né? Então, assim, você vê como a cabeça dos artistas é fantástica, né? O termo remete a algo excessivo, né? Que é muito cheio de flores, que é muito cheio de nuances, é muito cheio de detalhes, né? Então a gente tem isso em muitas fachadas de prédio também, se a gente for parar para observar, né? O rococó ele surgiu como um resultado último do barroco, é como se fosse a fase final do barroco, aí veio o barroco muito pesado, as figuras, as esculturas, as pinturas muito voltadas única e exclusivamente para as dores e para as questões do homem e do divino, né? E aí veio o rococó para dar aquele alívio, né? Então, assim, a gente tem aí os dois primeiros momentos. O primeiro momento, que vai de 1690 até os anos de 1730, certo? Que se chamava estilo regência, né? Existia uma quebra dos padrões estruturais da arquitetura, né? Da arquitetura francesa, certo? E o emprego de curvas mais maleáveis e linhas mais orgânicas. O Jean Antoine Watteau foi o nome de referência do desenho e da pintura dessa fase aí, desse primeiro momento do Rococó, né? Que foi chamado como estilo regência. E aí a gente tem outros artistas também que trouxeram tendências da Europa. É muito comum a gente ver nos filmes, né? Não sei se vocês já perceberam. Verifiquem aí no livro de vocês essas figuras, os vestidos das mulheres muito grandes, né? Trazia uma opulência muito grande, né? Isso tudo para representar a riqueza, certo? Então é pura representação da riqueza europeia, né? Então a gente tem o segundo momento aí, que é entre os anos 1730 e 1770, certo? E aí sim o rococó ele se desprendeu do barroco, né? No primeiro momento ele ainda trazia características do barroco. Nesse segundo momento ele já trouxe as características próprias dele, né? Então a gente tem uma linguagem
que a linguagem da pintura nesse segundo momento ela foi mais explorada, né? E por alguns dos nomes, entre eles a gente teve o François Boucher, a gente teve o Jean-Noël Fragonard, e entre outros. A escultura também esteve muito presente, certo? E a gente não pode deixar de mencionar que características que marcaram o estilo rococó, né? Que é a combinação dos arabescos com curvas no formato de letra C e letra S. Essas composições elas sofrem influências do período anterior, lá do barroco, certo? Não dá para descolar uma coisa da outra, lógico, tá? Claro que o rococó, ele, ao passar do tempo, ele foi deixando a sua marca própria, né? Os artistas eles foram desenvolvendo estilos que o rococó ficou assim, como se o rococó tivesse vida própria, né? Os estilos característicos do rococó, mas não dá para a gente desvencilhar totalmente do barroco, afinal de contas ele veio após. Não só na pintura e na escultura o rococó apareceu, teve também a arquitetura, né, gente? Então, mais uma vez, as grandes paredes dos salões, a opulência, o ouro, os adornos. A gente tem aqui o Palácio de Sintra, em Portugal, que mostra muito bem como era a tendência que os artistas, né, as pessoas levavam para dentro das suas moradias, das suas casas, certo? Então a gente tem aí o período clássico também era muito revisitado, certo? Não esqueçam, o período clássico sempre esteve ali muito revisitado. A pintura do rococó, por ele ter surgido lá nos salões franceses, né? Os artistas, eles tinham a intenção de trazer uma civilidade, um heroísmo, aquele sentimento de positividade para dentro, né, para os seus quadros. Então, a pintura do rococó também trouxe, sim, algumas influências da antiguidade clássica, né, mas eles traziam uma semelhança com a pintura que foi feita lá na mitologia greco-romana, certo? Mas eles apelavam muito pro emocional das pessoas, né? Que era uma coisa mais valorosa, a representação de cisão social, mostravam muito também a classe menos abastada, certo? Então, os artistas que não eram não estavam entre a burguesia, eles estavam com o povo e eles traziam uma estilística, um estilo bem mais realista, que mostrava a fome, que mostrava a pobreza, que mostrava o dia a dia das pessoas mais simples, tá? A gente teve aí o rococó e a moda, com a criação dos famosos espartilhos cheios de rendas, né, que eram adotados pelas damas da sociedade naquela época, certo? Aqui tem um desenho dos espartilhos, de um espartilho, e temos uma figura aqui muito comum, que é a representação máxima de uma dama da sociedade, né? Com vestindo um vestido estilo rococó, cheio de flores, de curvas, muito opulento, muito grande e com certeza muito pesado também, né? Então ficou uma marca a moda, o rococó, ele trouxe essa inovação. Nós temos também esse estilo representado aqui nessa imagem um tanto exótica, né? Mas essa daqui até hoje a gente vê principalmente nos filmes estadunidenses, né? Que é uma tendência que veio da Europa para os Estados Unidos. Em filmes de época a gente vê muitos europeus com esse tipo de vestimenta, tá? Então também era um estilo que foi adotado pelos nobres. E temos esse outro, por último, que é uma peruca, né, com as conchinhas aqui, lembrando as conchinhas, era um símbolo
de requinte. A moda para a mulher era mais pesada, porque precisava ter ser mais vistosa, e o homem não, era mais confortável, porque afinal de contas ele precisava subir nos cavalos, né, e desbravar e tal. Enfim, a gente tem aí o período rococó como um período de grande riqueza artística, tanto na pintura, escultura e especialmente na moda. Ok, pessoal? Um grande abraço, fiquem bem e a gente se vê. Tchau, tchau.